Olá, eu sou o Henrique com mais um episódio de Vale a Pena Ver de Novo Tênis 1 Minuto. Um quadro aqui do canal em que eu posto vídeos antigos à medida que eles se tornem novamente relevantes. E se reclamar, vai ter Vale a Pena Ver de Novo todo dia. E hoje é a vez dos tênis de corrida para treinos de velocidade. Aqueles levinhos de perfil baixo e propulsão inacreditável que vão te deixar mais veloz do que o Papaléguas. E esse ano tivemos atualizações muito boas, como o Streakfly, o Takumi 100, o Pacer, o Rebellion Flash e o KR7 Pro. Relembre. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Fila KR7 Pro. Eu acompanho a franquia KR da Fila desde o KR5, passando pelo KR6 e pelo KR6 Frame, que é o KR6. E nesse ponto a marca tem meu respeito e admiração, pois esse aqui é o único tênis de corrida projetado para treinos de velocidade que não custa o equivalente a um carro médio. No caso do KR7 Pro, a Fila fez exatamente o que a Nike fez com o Streakfly 2. Colocou uma placa de carbono e ainda conseguiu reduzir o peso em relação à versão anterior. Com 26 mm de altura de entressola e um drop de 6, o KR7 Pro conta com um grande trunfo, que é a ótima espuma Speedtech, a mesma do Fila Racer Speed Zone. Seu peso no tamanho 42 é de apenas 175 gramas, 5 gramas a menos que o Fila KR6 Frame. Para minha alegria, ele vem com uma preciosa orelhinha na parte de trás. E o solado Evergrip, semelhante ao do Speed Zone, garante uma boa durabilidade. Bônus points para esse Fila gigante grafitado na sola, que eu achei bem bonito. O ajuste é bom, nota 7,5. O que não é bom são esses cadarços serrilhados mais compridos do que Fila no aeroporto de Congonhas por causa da exigência do zip lock. Recomendo usar o furo extra. Um número a mais é recomendável, pois o espaço para os dedos ficou um pouco justo demais. Conforto e amortecimento não é o foco do modelo, nota 7,5. Apesar da boa interação da espuma Speedtech com a placa de carbono, ele não é exatamente um tênis de amortecimento. Só que a experiência de corrida surpreendeu e levou uma nota 9. Estável e macio, a propulsão gerada pelo conjunto placa-espuma é exatamente a necessária para um ótimo tênis para treinos de velocidade. Eu gostei bastante. Inclusive, corri alguns quilômetros com um pé no KR7 Pro e outro no Streakfly 2. E olha, a diferença não é muito grande, não. Arrasou. Eu gostei dessa programação visual e ainda tem um que é branco e azul que é ainda mais bonito. Nota 8 em estilo. O preço de R$ 700 não é baixo, mas considerando o que o modelo entrega, levou uma nota 8 em custo-benefício. Lembrando que o Nike Streakfly 2 custa R$ 1.500, o que é mais que o dobro. E usando a minha metodologia de média ponderada que previu a vitória do Mengão, mas não previu a maior goleada dos pontos corridos, chegamos a uma nota final poderosa de 8,1, que eu vou manter como nota emocional para o Fila KR7 Pro. Selo de aprovação nele. Essa música Be My Baby, cantada pelas Ronettes, de 63, influenciou tanta gente que é considerada o marco zero da música pop. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o New Balance FuelCell Supercomp Pacer V2. O
ano é 2022 e a New Balance acabava de lançar o FeelCell Super Comp Trainer V1, um tênis revolucionário que provocou a epidemia de super trainers no mercado e que dura até hoje. No ano seguinte ela lançou a versão 2 e ano passado lançou a versão 3, sendo que o Super Comp Trainer V4 deve chegar em outubro desse ano. Fala. Mas o vídeo é sobre o Super Comp Trainer? Não, é que 2022, o ano que a New Balance lançou o Super Comp Trainer V1, ela também lançou o Super Comp Pacer V1 e nunca mais atualizou o consagrado. E finalmente apareceu a versão 2 do Pacer, o modelo de velocidade da marca feito para competir com o Nike Streakfly e com o Adidas Takumi 100. O abençoado é muito bom. Pesa apenas 215 gramas no tamanho 42, como deve ser um bom modelo para 5K 10K. Tem um perfil um pouco mais baixo de 35 mm de altura de entressola, que por sua vez é feita da maravilhosa espuma FeelCell, com base em Piba. E ele tem uma orelhinha na parte de trás? Não, o arrombado não tem. E esse solado não me deixa muito seguro em relação a uma durabilidade alta. Aproveitei para fazer corridas comparativas com o Nike Streakfly 2 e o Adidas Takumi 100 11. Gostei mais do Pacer do que do Nike, e com o Adidas vou fazer um fight mais detalhado. Que ajuste bom tem o bonitinho aqui, nota 9. Cadarços semi-serrilhados e um lockdown tão bom que deveria ser ensinado a todas as marcas. Eu achei um pouquinho justo, e se eu achei um pouquinho justo, é sinal que você deve comprar um número maior. O conforto e amortecimento é outra joia da coroa, nota 9. Eu ainda vou encomendar a New Balance um colchão king size feito todo da espuma FeelCell, garantia de um sono tranquilo. Para a experiência de corrida dei nota 8,5. Além de ser muito fresquinho, ele é excelente para quem gosta de uma espuma mais macia. Mas não é dos mais estáveis e poderia ser um pouco mais responsivo. E essa programação visual tá bonita, hein? Parece uma gelatina bicolor que eu compro aqui no Oba Hortifruti. Nota 8 em estilo. Só que o preço de R$ 1.800 tá de sacanagem. Isso é 20% a mais do que o Nike Streakfly 2 e o Adidas Takumi 100 11, que já são caros e estão por R$ 1.500. Nota 6,5 em custo-benefício. E usando a minha metodologia de média ponderada, que está prevendo que amanhã o Mengão estará na semifinal da Libertadores, chegamos a uma nota final gloriosa de 8,3 para o New Balance FeelCell Super Comp Pacer V2. Mas vou dar uma boa reduzida na nota emocional para 8,0. Ainda estou inconformado com esse preço surreal. Na Semana das Mulheres no Rock, a lenda Stevie Nicks com seu Fleetwood Mac. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Adidas Adizero Takumi 100 11. Em 2022, a Adidas repaginou totalmente o Takumi 100 e a versão 8 ganhou definitivamente a identidade de tênis de velocidade e provas curtas. A versão 9 do Takumi e a versão 10 seguiram a máxima de que time que está ganhando não se mexe e não mudaram muita coisa. A versão 11 também não trouxe muitas novidades, mas eu continuo achando o melhor tênis de corrida dessa categoria. Ele continua cada vez mais parecido com o Adios Pro, o que eu acho uma estratégia inteligente. E essa versão 11 conseguiu ficar 7% mais leve, com apenas 195 gramas no tamanho 42. A espuma Light Strike Pro está um pouco menos densa e os Energy Rods foram realinhados para melhorar a propulsão. E ele ainda vem com uma orelhinha meio safada na parte de trás. E uma coisa que aprendi foi que esse solado da linha Adizero com borracha Continental dura pra cacete. Ponto pras meninas.
E já comecei o fight contra o Nike Streakfly 2, talvez o único que consiga brigar de igual para igual com o Takumi 111. O ajuste está excelente como sempre, nota 9. Não escorrega nem nada, só faltava mesmo cadarços serrilhados. Mas tem que comprar um número maior. Até eu, que gosto de muito justo, fiquei um pouco nervoso. O conforto e amortecimento também extrapola, nota 8,5. A Light Strike Pro mais macia e os Energy Rods compõem um conjunto totalmente delícia. A experiência de corrida não fica atrás, nota 8,5. Ele é leve, responsivo, rapidíssimo e só não tem uma nota maior porque é um pouco instável demais para um tênis de perfil tão baixo. Eu dei uma nota 8 em estilo porque essa escolha de cores aqui não é muito feliz. O preto e branco manda melhor. O preço de R$ 1.500 pelo menos é mais baixo do que o do lançamento do Takumi 108 há 3 anos. Mas mesmo assim é caro demais, nota 7 em custo-benefício. E esse é o momento certinho de comprar o Takumi 110 por menos de 800 no site da própria Adidas. E usando a minha metodologia de média ponderada que está prevendo a final entre Chelsea e PSG, o que nem é muito difícil de prever, chegamos a uma nota final retumbante de 8,3 para o Adidas Adizero Takumi 111. E ainda vou fazer um upgrade na nota emocional para 8,5. Isso garante o selo Tênis 1 Minuto PDG Pica das Galáxias. Essa semana são só músicas dos videoclipes mais importantes da história da música, começando com Dire Straits e Money for Nothing. Foi disruptivo isso aí. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o ASICS Sonic Blast. Está começando a ficar difícil acompanhar a linha de tênis de corrida da ASICS, porque tem mais modelos do que gente na Caixa Econômica Federal no dia 5. Começando com a linha de entrada, que conta com o Gel Pulse, o Gel Contend, o Gel Electros, o Gel Meteora, o Gel Excite e mais alguns. Aí vem os que eu chamo de os clássicos: o Hyperspeed, o Magic Speed, o Kayano, o Cumulus e o Nimbus. Tem também os Rockers, com Evoride Speed, o Noza Tri e o Glide Ride Max. E tem a galera também dos avulsos, como o GT1000, o GT2000 e o Gel Kinsei Max. Sem esquecer os super tênis de competição, o S4+, Yogiri, o Metaspeed Sky, o Metaspeed Edge e o Metaspeed Ray. Acabou, né? Não! Ainda tem toda a linha Blast, com o Versa Blast, o Dyna Blast, o Nova Blast e o Super Blast. Aí a ASICS olhou para esse canavial de tênis de corrida e pensou: tá pouco, vamos criar mais 2, o Mega Blast e o Sonic Blast. E olha, tem muita coisa acontecendo nessa espécie de Nova Blast com placa. São incríveis 46 mm de altura de entressola com um drop de 8 e 2 tipos de espuma, a nova Flight Foam Turbo ao quadrado e a Flight Foam Blast Max. Entre as duas camadas de espuma mora uma placa 3/4 em Pebax, e toda essa engrenagem consegue ficar abaixo dos 300 gramas, 275 no tamanho 42. Veredito antecipado: esse tênis é um PDG maravilha. Obviamente ele não traz a orelhinha na parte de trás e vem com um solado que é o ponto fraco do modelo, com um gripe apenas ok e pouca proteção de borracha. O ajuste me surpreendeu, nota 8. A amarração é bem eficiente e o lockdown seguro. E não precisa comprar um número maior, o seu número casual já vai ficar certinho.
Não é exatamente uma joia rara em conforto e amortecimento, nota 7,5. A combinação das duas espumas com a placa o coloca no lado mais firme da força, lembrando muito o Saucony Endorphin Speed. Mas é na experiência de corrida que o Sonic mostra todo o seu potencial, nota 9. Além de tudo que já foi falado, ele vem com uma geometria rocker bem agressiva, gerando uma propulsão acima da média. E ganha muitos pontos também pela sua versatilidade, pois além de ser um daily trainer, é um dos melhores modelos de velocidade que eu já testei. Pena que seja um pouco instável, mas isso é coisa que dá para melhorar na versão 2. Finalmente, a ASICS mudou um pouquinho sua programação visual, que é a mesma desde que foi criada pela rainha Nefertiti em homenagem ao seu enteado Tutankhamon, em 1300 a.C. no Egito. Nota 8,5 em estilo. R$ 1.400 é um pouco acima do preço dos super tênis com placa. É outro ponto de melhoria para a versão 2, nota 7,5 em custo-benefício. Eu aproveitei e fiz corridas comparativas com o Nova Blast 5 e com o Super Blast 2. No caso do Nova Blast, acho que não são concorrentes e formam uma boa dupla de rodízio. No caso do Super Blast, eu ainda estou na dúvida. Vou analisar melhor dentro de um terça-feira fight. E usando a minha metodologia de média ponderada que está prevendo que Bia Haddad chegará nas semifinais do US Open, chegamos a uma nota final fabulosa de 8,2 para o ASICS Sonic Blast. E ainda vou aumentar a nota emocional para 8,5. Um dos melhores lançamentos do ano. Essa semana vai ser só cover dos Beatles, como Stone Temple Pilots interpretando Revolution. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Mizuno Wave Rebellion Flash 3. Esse ano a Mizuno está com um portfólio de tênis de corrida de alta qualidade e de uma quantidade tão grande que começa a ficar difícil tentar fazer um rodízio desses modelos. E entre os principais nomes tem a turma sem placa, como o Wave Rider 28, o Wave Sky 9 e o ótimo Mizuno Neo Zen. E no departamento com placa tem o PDG Mizuno Neo Vista 2 e os tênis de competição, o Wave Rebellion Pro 2 e o Wave Rebellion Pro Low. E ainda tem o modelo de velocidade com placa, o Mizuno Wave Rebellion Flash, que aqui no canal já passaram a versão 1, a versão 2 e agora a versão 3. Isso sem falar em 3 novos modelos que estão em desenvolvimento, o Pure, o Elite e o Pro. É um verdadeiro canavial de tênis de corrida. Talvez até um pouco demais, né? O Rebellion Flash 3 é muito parecido com a versão 2. Praticamente a mesma altura de entressola, o drop passou de 1 para 3 mm e o peso é igual, 260 gramas no tamanho 42. A maior mudança está nas novas espumas de entressola, a Energy XP e a Energy Next, duas campeãs. E, infelizmente, está R$ 200 mais caro do que o preço de lançamento da versão 2. E ele ainda conta com o sistema Smooth Speed Assist, esse corte na entressola na parte de trás que deixa uma geometria agressiva para você voar nos 200 e 400 metros. Ele poderia ter a orelhinha na parte de trás, né? O Neo Vista 2 tem. E traz um solado com uma proteção de borracha adequada e um bom grip. O ajuste é excelente, nota 9. Lockdown firme e seguro, como é bom para um tênis de velocidade. E só não leva nota 10 porque vai afrouxando um pouquinho com o tempo. E eu sugiro comprar um número maior. Ele está um pouquinho curto e bem justo nas laterais. Em conforto e amortecimento levou nota 8,5.
Apesar da placa de nylon no meio, a combinação de duas espumas picas fornece um bom amortecimento e um bom conforto. A experiência de corrida levou uma nota 8,5 também. Esse é um tênis genuinamente veloz, tem uma propulsão inacreditável, é confortável e o cabedal é bem fresquinho. Mas tem duas ressalvas. Primeiro, é melhor que você não seja um corredor lento como eu, pois não vai usufruir de todo o potencial do Flash 3. E segundo, que é instável pra cacete. Se você tiver requisitos de estabilidade na passada, não vai gostar. A programação visual é correta e muito bonita, nota 8 em estilo. E achei o preço de R$ 1.400 um pouco exagerado, nota 7,5 em custo-benefício. E usando a minha metodologia de média ponderada, que está prevendo que Virgínia e Vini Júnior vão voltar, pois ele já se desculpou no estilo errei, fui moleque, chegamos a uma nota final excelente de 8,4 para o Mizuno Wave Rebellion Flash 3. E ainda vou aumentar um pouquinho a nota emocional. Esse aqui merece estar no seleto clube do 8,5. Essa semana são só músicas de 1975, como Bohemian Rhapsody do Queen, que completa 50 anos esse ano. Tudo isso já? Olá, eu sou o Henrique com um novo episódio de Baratinhos de Segunda. Um quadro aqui do canal feito para quem trabalha, estuda e corre ouvindo aula de reforço do cursinho. Hoje trazendo o Mizuno Wave Rebellion Sonic 2. Quando a gente fala de tênis de corrida de velocidade, aparecem nomes muito caros, como o Sinister da Saucony, o Streakfly 2 da Nike ou o Takumi 111 da Adidas. E na outra ponta do espectro de preços aparece o valente Fila KR6 Frame. O Sonic 2 preenche essa lacuna entre extremos com um preço razoável, ou pelo menos era até eu gravar esse vídeo. Essa aqui é a atualização do Rebellion Sonic que eu testei aqui no canal há 2 anos, que por sua vez era o Wave Aero 20, só que com um novo nome. Meio feio isso, hein? Eu avaliei mal a versão 1 do Rebellion Sonic, mas a versão 2 melhorou bem, muito por conta da evolução da espuma Mizuno Energy, agora mais macia e mais responsiva. De perfil baixo com 32 mm, ele tem um peso adequado de 240 gramas no tamanho 42 e conta com a clássica plaquinha Wave na parte interior. Depois que comecei a falar na orelhinha na parte de trás, tenho visto cada vez menos e estou achando que é pessoal. O solado apresenta uma razoável proteção de borracha, mas ainda deixa muita espuma exposta ao solo. O ajuste é ok, nota 7,5. Esse é outro com cadarços gigantes sem necessidade e mesmo assim ainda escorrega um pouquinho no calcanhar. E convém comprar um número acima do seu casual. Conforto e amortecimento ficou na nota 7. Eu sei que não é um tênis voltado para amortecimento, mas bem que poderia ser um pouquinho mais macio, né? Já a experiência de corrida surpreendeu, nota 8. Além de muito estável e com conforto aceitável, a resposta da entressola está muito boa, calibrada certinho para o modelo de velocidade. A programação visual está muito bonita, um look arrojado e atraente, mas essas cores estão muito zen, muito sem brilho, muito good vibes. Mesmo assim, nota 8 em estilo. Eu não sei se a Mizuno ainda mantém isso, mas quando eu testei e gravei o vídeo, esse tênis que era R$1.000 estava por 400. E nesse price point ganha uma nota 8 em custo-benefício. Se voltou para R$1.000, não compre. Não vale. E usando a minha metodologia de média ponderada, que está prevendo que daqui a 2 rodadas o Mengão volta à liderança, chegamos a uma nota final muito boa de 7,8, que eu vou manter como nota emocional para o Mizuno Wave Rebellion Sonic 2.
Essa é a semana R.E.M., mas são tantos sucessos que daria para fazer umas 5 semanas R.E.M. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Nike Streakfly 2. Há pouco mais de 3 anos, a Nike deixou todo mundo excitado como se fosse a plateia da Lady Gaga lá na praia, com o lançamento do Streakfly, um tênis projetado especificamente para distâncias de 5 e 10 quilômetros. Na época foi igual a um namoro que eu tive. Começou tudo muito bem, fiz meu melhor tempo em 5 quilômetros com ele, mas um ano depois o cabedal estava todo descolado da entressola. E daí para frente, não ouvi mais falar naquele ligeirinho. E eis que, do nada, a Nike lança a versão 2 do Streakfly, que veio com tantas alterações que nem deveria ter esse nome, pois é um tênis inédito da marca. O Speed Gonzales aqui agora vem com uma placa de carbono full, a versão 1 não tinha, e um peso inacreditável de 135 gramas no tamanho 42. Esse é o mais leve que eu já testei aqui no canal. Além disso, a geometria foi redesenhada e agora ficou mais parecido com as sapatilhas dos atletas de pista, como o Dragonfly Elite. O drop anunciado é de 4 mm, mas isso porque ele é medido nessa posição. Quando o tênis está no chão, o drop real é negativo. As sapatilhas funcionam assim. E a placa de carbono é aparente, tanto no solado quanto na lateral. Eu achei esse um detalhe muito elegante. Inicialmente eu fiquei de mau humor porque achava que ele não tinha a orelhinha na parte de trás. Mas tem. No ajuste a Nike acertou em cheio, nota 9. É um lockdown e uma amarração quase perfeita. Não escorrega e você sente muita segurança. Mas tem que comprar um número maior, senão o seu dedão vai furar a ponta na primeira corrida. Em conforto e amortecimento levou uma nota 7,5. Apesar da ótima espuma Zoom Max, ele não é um tênis de amortecimento. É praticamente uma placa de carbono com uma capinha em volta. A experiência de corrida é magistral, nota 9, que só não é 10 porque ele é um pouco instável no calcanhar. Mas para corredores e corredoras velozes, isso aqui vai baixar qualquer recorde pessoal. Parece um motorzinho nos pés. Mas não estou muito certo quanto à durabilidade aqui do The Flash. Achei essa programação visual justamente do The Flash bonita, mas a Nike poderia ter caprichado um pouco mais. O modelo merecia. Nota 8 em estilo. Só que o preço de R$ 1.500 é um exagero. Que isso? É o preço do Deviate Nitro Elite 3. Ainda mais para um tênis cuja vida útil me parece que vai ser curta. Nota 7 em custo-benefício. E usando a minha minuciosa metodologia de média ponderada, chegamos a uma nota final sensacional de 8,2 para o Nike Streakfly 2. E eu ainda vou dar um up na nota emocional para 8,5. É um PDG com P maiúsculo. Eu deveria estar de terno e tocar Led Zeppelin. Mas é a Lady Gaga que está mandando nesse final de semana, né?